Graça e paz, igreja. Amém. De verdade, eu me sinto em casa aqui na IBAV. Eu e minha família já estivemos aqui algumas vezes. Tenho o respeito e a honra de ter amizade de algumas pessoas aqui. E o convite foi feito, eu aceitei o desafio. A gente vai com medo, vai temendo, mas vai, né? E o Senhor é quem faz todas as coisas, porque a palavra é dele, assim como a nossa vida também. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração tem como tema que a pastora Simone me passou, intimidade transformadora. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Estou aqui hoje acompanhada da minha família. Os irmãos puderam ver o meu esposo aqui na frente orando por mim. Diácono Júnior e minhas 3 filhas, Sabrina, Sofia e Sara. João, capítulo 15, versículo 15, a palavra do Senhor nos fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Tem amigos do Senhor aqui nessa noite? Tem amigos do Senhor aqui nessa noite? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai, graças nós te damos neste momento e nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração a sua gloriosa palavra e plante a sua semente sobre as nossas vidas. Dê o crescimento no tempo oportuno. A primazia deste lugar é sua, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. É possível que uma pessoa viva muitos anos no Evangelho, na casa do Senhor, com um sentimento de servo? É possível que uma pessoa viva muitos anos na casa do Senhor com sentimento de servo? Sim. É possível que uma pessoa chegue até o pastoreio com um sentimento de servo, quando na verdade o Senhor nos chama como amigo e como filho de Deus. É assim que o Senhor quer nos chamar, mas isso vai depender do tipo de relacionamento que nós iremos ter com o nosso Senhor. Tem um escritor inglês que fala que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais convivemos no dia a dia. E isso é tão interessante que a gente vai ficando com o jeito da pessoa. A forma de falar, a forma de brincar, às vezes o jeito de rir. Quando não, quando a gente abraça a pessoa, parece que o perfume da pessoa também fica na gente. E assim a gente vai ficando cada vez mais parecido e às vezes compartilha até do mesmo projeto, do mesmo sonho, porque isso se chama relacionamento e intimidade. Então é impossível ter intimidade e relacionamento com Cristo sem se parecer com Ele ou sem ter a sua vida transformada ao nível de caráter de Cristo. E isso não acontece de um dia para a noite. Isso acontece num processo chamado de santificação, que é um dia após o outro, por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso também só se dá através da intimidade, do relacionamento. E para ter esse tipo de relacionamento, nós precisamos conversar. E a conversa que nós temos com o nosso Senhor é por meio da oração. Hoje pela manhã, eu estive ministrando a aula na EBD para os adolescentes e eles me perguntaram qual era o tipo de oração que o Senhor falava que não aceitava no sentido de repetição. E eu falei que era no sentido de prece, de estar sempre repetindo as mesmas palavras, não necessariamente o mesmo pedido.
Porque aquilo que nos angustia, dificilmente a gente não vai levar com frequência até o Senhor. Não é verdade? Mas aquele modelo de oração onde a gente começa, chega no meio e termina da mesma forma, revela um pouco tipo de palavras. Imagine você ver um amigo ou uma amiga e toda vez a pessoa vir falar a mesma história para você. Gente, quem nunca passou por isso aqui? Gente, isso é terrível, em nome de Jesus. A gente vê a pessoa de longe e já pensa assim, lá vem fulano me falar a mesma coisa. Ó, fala que eu não estou em casa, não. Fala, não, vou desviar o caminho aqui, vou entrar pela giros, vou sair lá do outro lado para não ter que encontrar a pessoa e ouvir sempre a mesma conversa. Então, para ter relacionamento com Cristo, é necessário oração, leitura da palavra para conhecer a sua vontade, jejum para mortificar também a nossa carne. Porque, como diz a nossa amiga missionária Vera, o hormônio não é demônio. Então, há uma necessidade de mortificação da nossa carne dia após dia. E aí, meditando nessa escritura, o Senhor me fez lembrar algumas pessoas que tiveram o seu caráter transformado a partir da convivência, da intimidade com o Senhor. E o primeiro deles, que o Senhor me fez lembrar, está aí em Números, capítulo 11. Quem pode abrir comigo aí? Números, capítulo 11. 11 não, calma aí, 11. Não, é o 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Olha de quem que a Bíblia está falando. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Que declaração interessante acerca de uma pessoa que matou outra pessoa. Porque se nós conhecemos um pouco da Bíblia, nós vamos saber que Moisés matou um egípcio. E como que se fala de alguém que é manso se matou outra pessoa? Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas você já matou alguém? Provavelmente, vamos colocar aqui que 99%, 100% aqui, ninguém matou ninguém. Eu também nunca matei. Mas eu não sei se o Senhor teria a mesma declaração para fazer o meu respeito sobre mansidão. A Andresângela, a mulher mais mansa da face da terra. Tá a André me olhando assim, ó. Meu esposo até riu. Não me entregue os mais íntimos. Que declaração que a Bíblia faz a respeito de Moisés, né? Só que quando a Bíblia faz essa declaração a respeito de Moisés, Moisés já tinha tido um encontro com Deus na sarça. O Senhor já tinha falado com ele. O Senhor já tinha se apresentado a Moisés. Moisés já tinha se entregado ao Senhor. Já tinha experimentado das virtudes, dos milagres de Deus. Grandes feitos o Senhor já tinha apresentado a Moisés. Moisés já era íntimo de Deus. E por isso ele se tornou conhecido como o homem mais manso da terra. O que nós vamos aprender com isso? Que não importa o que você fez, o que você deixou de fazer na sua vida pregressa, onde você não regressa. Pregressa ou regressa, amiga? A vida antiga, antes de conhecer o Senhor. O que vai contar é da sua experiência com Cristo daqui para frente. É claro que eu não vou ser leviana de dizer que tudo se apagou, né, meu irmão? Porque a Bíblia também vai dizer que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, as consequências a gente sofre, sim. Isso é inevitável que aconteça. Mas a Bíblia também diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Quem transforma o caráter do homem e da mulher é o Senhor. É o Senhor. E às vezes nós temos por hábito mergulhar no mar do esquecimento da nossa vida e relembrar de coisas que o Senhor até já nos perdoou. Então se afasta desse mar, porque nem o Senhor procura lembrar. E viva uma vida de santificação daqui para frente, se alegrando e bendizendo o santo nome do Senhor,
por tamanho favor, amor, perdão e misericórdia que ele derramou sobre a nossa vida. Moisés se tornou um homem tão manso, mas tão manso, que ele liderou, não foi uma, 2 pessoas, 10 pessoas, André. No Bem Viver não foi isso. Foi mais de 1000, né, pastora? Foi muita gente. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Imagine aquele mundo de gente murmurando, reclamando. Pastor, pelo amor de Deus, tem que ser muito manso para se colocar entre Deus e o povo e falar para que o Senhor não retire a sua promessa. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me tire daqui. Senhor, se o Senhor não fizer, o que vão falar do Senhor? De repente, se fosse nós, eu falar, Senhor, olha, só eu e a minha família, o resto, mata. O resto, tira a vida, serve. Manda uma doença, uma enfermidade, um raio, um urso, alguma coisa. Mas me livra desse povo. Mas Moisés não, Moisés foi adiante. E foi conhecido como o homem mais manso da face da terra. A Bíblia conta que houve um episódio quando o Senhor manda Moisés tirar a água da rocha. E Moisés teve uma atitude ali. Mas ainda assim, a Bíblia não tirou a declaração que foi feita. Que declaração é essa? Que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Depois que se tem um encontro com o Senhor na sarça, depois do encontro com Deus, um encontro verdadeiro, é como aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vamos ao segundo homem da Bíblia, que está em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21. Quem é esse homem? É o apóstolo Paulo, que declara assim: porque para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. É um homem que depois que teve uma experiência com Cristo, se entregou de uma forma tão verdadeira, tão inteira, tão completa. E o Senhor, Ele nos quer por completo. Não é só a metade do nosso corpo, não é só a metade da nossa vida, e nem só a metade dos nossos planos ou do nosso pensamento. O Senhor, Ele nos quer por completo. É tão por completo que Ele nos quer, que quando Ele manda nós nos revestirmos das armaduras celestiais, tem capacete, tem couraça, tem cinto, tem espada e tem calçado, para não ficar nenhuma parte de fora. Porque qualquer parte que ficar de fora fica vulnerável ao ataque do adversário. Então o Senhor, Ele nos quer por inteireza. E Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. A maioria aqui pode conhecer a história, mas esses dias eu estava pensando o seguinte, pastora Simone, que às vezes a gente vai ministrar a palavra e tem algumas histórias que é tão repetidas, mas aí o Senhor me fez entender que tem pessoas que vêm na casa do Senhor pela primeira vez, ou que estão retornando e que essa palavra vai alimentar. Então a gente nunca sabe tudo, a gente nunca ouviu tudo, e o Senhor dá novas direções também. Quem era o apóstolo Paulo? Era um perseguidor de cristão. Era o homem que estava indo a caminho de Damasco para prender, para mandar matar, para fazer e para acontecer. E ele pensava que fazia isso em nome de Deus. E lá estava indo Paulo, um homem com muita ciência, com muita inteligência. Só que ele foi parado pelo próprio Senhor Jesus, que tinha um plano diferente para a vida dele. Alguém aqui já se sentiu assim? Talvez não foi perseguidor de cristão, mas tinha um plano diferente. E de repente teve um encontro com o Senhor, e o Senhor deu uma nova direção, um novo caminho. E a princípio a gente fica sem saber muito o que está acontecendo, mas a gente começa a obedecer, e o Senhor vai abrindo o nosso entendimento e a nossa visão, e vai nos dando um norte de acordo com o seu querer e a sua vontade.
já tinha um plano do Senhor para a vida de Paulo. Levar a palavra do Senhor para os gentios. E Paulo até queria ficar em Jerusalém. Tem lugar que a gente quer ficar, né, meu irmão? Mas não era plano de Deus. Paulo até queria ficar lá. Só que os irmãos queriam matar ele. Os irmãos na fé. E aí vai dizer que quando Paulo saiu de Jerusalém, olha que triste, pastora, quando ele saiu, a igreja cresceu. Então, às vezes, o Senhor ele vai nos tirar de algum lugar e não é sobre nós. É porque o que ele tem com nós, conosco, é em outra geografia. Sabe o que nós precisamos fazer? É acreditar no dono do projeto. Às vezes nós temos dificuldade de nos entregar aos planos do Senhor, porque a gente tem uma sutil impressão, e aí às vezes a gente vai dizer que a gente não tem certeza daquilo que Deus está falando, mas na verdade é o nosso coração que quer ficar preso àquilo que está vendo, a certeza da nossa vista, quando na verdade o Senhor quer nos tirar de alguns lugares, para nos levar para outro, para fazer o seu propósito de acordo com o seu querer e a sua vontade. Estamos nós dispostos realmente a viver o propósito e o querer do Senhor? Estamos nós dispostos realmente? Porque Paulo, quando a gente vai olhar para a vida de Paulo, Paulo nem tinha paradeiro. O homem, de repente, estava em um lugar, estava no outro. Às vezes ele queria ir para um lugar, o Senhor mandava ele para o outro. Estar entregue à vontade do Senhor não é bem esse conto de fadas que as pessoas têm o hábito de dizer não. Estar entregue à vontade do Senhor é estar entregue ao domínio dEle para fazer a vontade dEle, para que o nome dEle, não o nosso, seja glorificado. Mas não tem nada que o Senhor projete ou planeje que no final não dê certo. Então confie, porque se é sobre ele, quando é sobre ele, no final está o carimbo do céu. Quando Paulo diz que o viver é Cristo, ele estava dizendo, o viver é viver a vontade de Cristo. E o morrer é lucro. Sabe por que o morrer é lucro? Porque morrer significava se encontrar com Cristo. É a certeza da vida eterna para alguém que antes estava perseguindo, que se tornou perseguidor. Olha aí, o nome disso é intimidade transformadora. Ele não mudou só de caminho. Ele mudou de mente. E porque ele mudou de mente, ele mudou o comportamento. E porque ele mudou o comportamento, ele alcançou a salvação. Vamos lá para Lucas, vamos ver quem é o outro homem? Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, a partir do versículo 1. Antes de eu ler aqui, você está sentindo medo? Tem alguém aqui com medo nessa noite de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Tem alguém aqui com medo de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Medo é ausência de confiança. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem está falando com vocês, como diz minha amiga, é uma neurótica fóbica. É eu, que tenho que lutar contra os meus medos todos os dias da minha vida. Então, se você tem medo, não confia no seu medo, porque o medo mente. Confia na verdade, e a verdade é o Senhor. Fica com a verdade, o medo mente. O medo é terrível. Ele te leva a lugares e às vezes faz você fazer coisa em nome do medo. E depois você vê e pensa assim, meu Deus, eu tive tanto medo e esse medo me trouxe tanto prejuízo e no final nada disso que eu temia aconteceu. Não pode ter medo quando o destino é fazer a vontade de Deus. Quem é o nosso Senhor, senão aquele que fez os grandes luminares?
Quando a gente para contemplar o céu, que a gente vê as criações do nosso Deus, olha a grandeza do nosso Deus. Quem já teve o prazer de ficar numa praia e observar aquela imensidão de mar, de plantas, de montanhas, o sol, o azul do céu, da água, as maravilhas que o Senhor fez. Gente, ontem eu estava em uma aula e eles estavam falando do sistema reprodutivo. Não tem como, eu estava falando com a minha amiga que estava lá comigo, sentada ontem. Eu falei, eu queria saber por que os médicos, que tem médicos que são ateus, quando vê o funcionamento do corpo humano, dos órgãos, como que pode ser ateu, não acreditar na existência do nosso Deus, se tudo foi criado com um propósito para um propósito. Então, se você tem medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, se entrega a esse verdadeiro amor e luta contra o seu medo, porque quando você se entrega, você não luta sozinho, o Senhor está ao seu lado, e Ele vai à frente, Ele é o nosso general, Ele não perde batalha. Quem é o nosso Deus? É o grande general. Joga por terra esse medo em nome de Jesus e a gente segue junto a estrada da fé. Fácil não é, nunca foi fácil, mas a gente tem o Senhor, que é a nossa garantia. Lucas 19 vai dizer assim: e Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Gente, Zaqueu, você está se sentindo menor? Que era chefe entre os publicanos e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele correndo adiante, isso me chamou muita atenção. E ele correndo adiante subiu uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Ele correu à frente da multidão. Nós corremos para tanta direção, para fazer tanta coisa, menos para se encontrar com o nosso Senhor, menos para ir para o secreto, menos para ouvir a voz do nosso Senhor. Nós corremos tanto nessa vida para tantas coisas que no final do dia a gente está cansado e a sensação que se tem é que foi um dia perdido porque foi um dia sem propósito. Zaqueu correu na frente porque ele queria ver o Senhor, ele correu na frente da multidão. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo pousar em sua casa. A mesma atitude que ele foi adiante da multidão, ele teve para descer da árvore. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo, recebeu com alegria. Zaqueu correu na frente da multidão e na hora de descer para encontrar com o Senhor, ele também desceu com pressa. E às vezes a gente desce diante do mundo, desce diante do patrão, desce diante do amigo, mas não desce diante de Deus, não desce diante da presença, não desce para encontrar com o nosso Pai. Não descemos à casa do oleiro, porque a gente tem medo de se colocar à disposição totalmente do Senhor para ser moldado e transformado. Porque quando se fala do vaso, é muito gostoso de ouvir. Às vezes a gente enche a boca, né, pastora? Eu sou o vaso e o Senhor é o olheiro. Vocês já viram um vaso? Já viram um vídeo do vaso sendo moldado? Pelo amor de Deus. Se eu não contei, eu vou contar. E se eu já contei, eu vou contar de novo. Minha filha, quando estava perto de fazer 15 anos, ela queria uma festa. E para quem tem menina aqui sabe que festa de 15 anos é um negócio baratinho, né? E a gente já começa a pensar, se eu chamar fulano, não chamar ciclano, fulano vai ficar chateado, ciclano também, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Na época eu era manicure. Estava terminando meu curso, um curso da minha profissão atual. E aí, ela falando, mãe, eu quero uma festa, e eu vendo os orçamentos. E era só um milagre de Deus na minha vida, gente, para fazer a festa. Trabalhava no salão da minha tia. Meu Deus do céu, o salário mínimo eu não conhecia nem de longe. Nem de longe eu não conhecia, que era porcentagem, né, pastor? Meu Deus, pensa aí. E aí o movimento lá também não era bom.
Estava terminando o meu curso, já conheci a Andréia. Meu esposo falou assim comigo assim: amor, sai do salão, termina o seu curso, dedica a sua profissão, que é o que você quer. Aí eu olhei para ele, e nós mulheres temos essa mania, ainda mais as mulheres que frequentam EBD, consagração. A gente olha para o nosso marido que trabalha e às vezes não pode estar na igreja, a gente pensa que a gente é mais espiritual, sabia? E aí eu olhei para ele e pensei assim, meu Deus, o homem está sem direção de Deus, só pode. Porque a menina querendo uma festa, ele falando para mim sair do salão, esse homem está sem direção do Senhor. Ele não está na mesma ligação que eu. Eu não gostei, não. Fiquei chateada. E aí passou assim um tempo, a Elaine está aqui, pastora? Não, a Elaine me mandou uma música falando do vaso e do olheiro. Aí eu fui ouvir a música, estava fazendo minha comida, fui ouvir a música. O Senhor fala muito comigo na cozinha. E a música, quando começou a tocar, que era a música do vaso e do olheiro, eu falei, eu já entendi, Senhor. Que é para mim, o que é para mim fazer. Então eu entrego. Eu vou sair. Eu vou fazer a sua vontade. Aí em seguida mesmo, quando eu coloquei no meu coração, a Andréia falou comigo, amiga, vem trabalhar comigo. Dela eu aceitei de imediato. Meu esposo eu não aceitei, não. Mas dela eu aceitei de imediato. Que eu falei, é de Deus. Mas quando ele falou, não era Deus falando, não. Né? O meu ego. E eu aceitei de imediato. E eu vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias e maravilhosas através dessa decisão que eu tomei primeiro no meu coração. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Mas deixa eu falar um negócio com vocês aqui da música. Quando eu comecei a ouvir a música, e aí eu pensei no processo do vaso. E os irmãos pensem comigo também. A gente gostamos de encher a nossa boca e falar que nós somos vaso. O vaso não tem domínio. O vaso não tem querer. O vaso não escolhe nem o formato que ele vai ter, nem a cor, pastora, nem aonde ele vai ocupar. Quem manda é o olheiro. E é os movimentos na quantidade que ele quiser. Quando não fica bom, ele quebra e refaz. Gente, ser vaso é se entregar por inteiro. Isso sim é intimidade transformadora. Depois a menina, minha filha, desistiu da festa. Olha aí, ó. Ah, não, agora eu quero passear. E se eu tivesse ficado lá no salão e depois vendo isso acontecer? O Senhor, Ele nos direciona e Ele fala, às vezes a gente que não está tão perceptível para ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor, que Zaqueu desceu e recebeu com júbilo, e ele desceu depressa. E vendo isto, todos murmuravam, porque sempre vai ser assim. Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Quem não nasceu num lar evangélico, quando as pessoas viram Jesus chegando na sua casa, alguns chamaram de maluco. Fulano está se escondendo atrás da igreja. Isso daí é fogo de palha, daqui a pouco para. Está pensando que Deus esqueceu do que ele fez. Se você parar para ouvir as vozes contrárias, você não sai do lugar. Qual é a voz que nós queremos ouvir no dia de hoje, todos os dias da nossa vida? Porque as pessoas sempre terão algo para poder falar ao seu respeito. Mas elas conhecem a intenção do seu coração? Elas estavam lá antes de você ser formado no ventre da sua mãe? Porque quem estava lá é o Senhor. Então, se nós tivermos que ouvir alguma voz, tem que ser a voz de quem, gente? A voz do Senhor. O resto silencia. O restante de voz silencia. Fica com aquilo que o Senhor fala ao seu respeito. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu
correu na frente da multidão, desceu depressa quando o Senhor chamou e recebeu o Senhor na sua casa com alegria. Zaqueu teve atitude. Zaqueu teve um momento de mesa com o Senhor. Zaqueu teve uma intimidade transformadora. Mateus 4, versículo 18. Vamos lá ver quem é esse homem aqui? Logo no 17 vem falando assim: a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, o sermão do Senhor já anunciava arrependimento. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. O que nós estamos dispostos a deixar imediatamente? O Senhor fez um chamado e já anunciou o propósito. Vem que eu vou te fazer pescadores de homens. E não foi o que o Senhor fez com Pedro, gente? Pedro era uma pessoa impulsiva. Quando pensava, Pedro estava falando, sem ser convocado, Pedro estava falando demais. Pedro era 8 ou 80, mas o Pedro também era aquele que descia do barco quando o Senhor falava: vem ter comigo. Era Pedro quem descia e ia no caminho do Senhor sobre as águas. Não importa, eu não sei quanto tempo Pedro andou sobre as águas, se foi 1 minuto, 30 segundos, mas o importante é que ele andou. E aí, de repente, ele começa a observar na força do vento e teve medo e começou a afundar. Todas as vezes que o Senhor nos chamar para ter um particular com Ele, para caminhar com Ele, o vento vai soprar. E vai soprar nenhuma, 2 vezes, não. É 10 vezes, 20, 30 vezes, a vida é isso daí mesmo. Tem pessoas que falam que lá fora é mais fácil. Aí eu pergunto, quem já foi lá de fora? É mais fácil mesmo? Não é, não. Não é, não. A diferença é que agora nós temos o Senhor como nosso guarda, fiel e protetor. Pedro desceu, foi ao encontro do Senhor e começou a afundar porque teve medo, mas também teve muita humildade para dizer: Senhor, socorre-me. E se tem alguém aqui nessa noite sentindo-se afundando no mar, por causa do medo, por causa da angústia, por causa das aflições, por causa das tentações, eu não sei qual é o motivo, você está afundando. Chegou o momento de você levantar as mãos para o Senhor e falar: Senhor, socorre-me. O pedido de socorro é humildade. O pedido de socorro é reconhecimento da dependência de Deus. Então, se tem alguém aqui afundando, porque é bem passível que de vez em quando a gente afunde, e que a gente precise levantar mesmo as nossas mãos e falar: Senhor, me tira daqui. Senhor, eu estou afundando. Senhor, me ajuda. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia e pela sinceridade do nosso coração, Ele nos socorre. O que nos afasta é o nosso orgulho, é o pecado. Pedro afundou. Pedro negou também, não ficou por aí não. Não bastava ele ter afundado, ele também negou. E negou 3 vezes. Mas depois foi o mesmo que lá em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, fez um sermão e cerca de mais ou menos 3.000 almas se renderam e foram batizadas ao Senhor Jesus. Pedro, o pescador que virou pescador de homens. E o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu. Mas Pedro teve que ficar em Jerusalém até ser revestido do alto. Pedro teve que se submeter. Pedro teve que obedecer. Pedro teve que perseverar. Pedro teve que confiar. E é tão lindo que vai dizer que quando chegou no momento da crucificação de Pedro, ele pede para que vire ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como foi o Senhor Jesus. Isso foi uma
entrega inteira. Isso é intimidade transformadora. É reconhecer que não tem essa dignidade. Um homem que negou 3 vezes. Quantas vezes nós também negamos o nosso Senhor? Mas quantas vezes nós estamos dispostos a fazer esse caminho de volta? Então, se há tempo, retorne. Se há tempo, volta. Se há tempo, siga em frente com o Senhor. Tudo aqui vai passar, vai ficar. Mas as promessas do Senhor e a sua palavra é fiel e eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero ir com vocês lá para João, capítulo 4. Porque a gente fala dos homens, tem muitos homens na Bíblia, e tem mesmo, mas o Senhor também agiu na vida de mulheres. E eu amo essa mulher aqui, que é a mulher samaritana. E lá em João, capítulo 4, no versículo 28, vai dizer assim: a mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade de seus homens. Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Esse versículo me chama a atenção, porque diz que ela deixou o cântaro. E o que ela foi buscar? Antes dela deixar o cântaro, quando ela estava indo ao poço, o que essa mulher foi buscar? Água. E para pegar a água, ela precisava do cântaro. Só que quando ela chega lá no poço, num dia comum, para ela, já tinha alguém ali esperando e era o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pede água àquela mulher, já tendo água para oferecer para ela. Essa mulher deixou o cântaro porque a fome da alma dela foi saciada. E quando a fome da alma dela foi saciada, a vergonha caiu por terra. E ela foi para o lugar de onde ela estava querendo sair, de onde ela estava se escondendo. Ela foi para a cidade anunciar o Senhor Jesus. E não era de lá que ela estava se escondendo. Ela deixou o cântaro. Pedro deixou a rede. Eliseu, quando foi chamado, mandou fazer um churrasco. Ele fez o churrasco lá. Moisés, depois de 40 anos, ficou disponível e totalmente entregue àquilo que o Senhor tinha para ele. Paulo deixou de ser fariseu para servir ao Senhor Jesus. Eu considero que Paulo já era um homem de posição nessa época. E perder posição, para muitos, não é fácil. Mas ele se colocou a essa disposição. Zaqueu, se o camarada era rico, ele subiu numa árvore. Quantas coisas a gente tem que deixar, largar e abrir mão para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza para dizer. No final é vida eterna. Não importa o caminho, o tempo de trajeto. Minha amiga fala que nós é quem somos preocupados com a longevidade. Que, na verdade, o interesse do Senhor sempre é a salvação. É nós é quem ficamos interessados em viver muito, em viver de forma abastada, em viver em alegria o tempo todo, e não tem como, deixa eu falar esse segredo para vocês, não tem como ser feliz o tempo todo. Rir o tempo todo é sinônimo de doença. Quem não lembra aí de uma mulher que ia num programa de televisão aí que ela ria até no enterro que ela ria? Então isso é um transtorno. Então não tem como ficar bem, feliz o tempo todo, não. Mas quando nós nos entregamos, e quando a entrega ela é verdadeira e completa, quem quer mudar de endereço, quando é propósito de Deus, fica no mesmo lugar e o nome do Senhor é glorificado. Tenho base, tenho mulher samaritana e o endemoniado de Gadara, gente. Como que aquele homem era conhecido naquele lugar? Quebrava a corrente, de repente aquele homem foi liberto.
E lá estava ele no barquinho de Jesus, querendo acompanhar Jesus. E o Senhor fala para ele ficar no meio da sua família. Porque muito tempo aquele homem já tinha perdido esse convívio social. O Senhor, às vezes, vai nos deixar em alguns lugares para que o nome dele seja glorificado. E o propósito nunca teve a ver com o lugar. O propósito tem a ver com o nosso Deus, com o dono do propósito. Então se submeta a ele, que ele quem vai dizer. Desce a Macedônia, vai a Damasco, fica em Jerusalém, sai de Jerusalém. Fica em Belfor Roxo, sai de Belfor Roxo, eis-me aqui. É ele quem vai dizer para onde nós temos que ir e o que nós temos que fazer. Só que às vezes, se a gente ficar preso à construção de tendas, porque Paulo construía, ele fazia isso, a gente não vai romper para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Confia naquele que te chamou e que tem um propósito para a sua vida. Às vezes o mundo, ele tenta nos dizer que nós somos fruto do acaso, ainda mais quem não teve uma gestação planejada, quem sofreu algum tipo de abandono ou rejeição. Só que o Senhor, ele não precisa que a história seja contada desde o início assim bonitinho, sabe, pastora? Ele só precisa de corações disponíveis e sensíveis a ouvir a sua voz e receber a sua direção. Será que somos nós nessa noite? Está disposto, está disposta a fazer a vontade do Senhor? Está disposto a largar a rede? Está disposto a ser pescador de homens? Está disposto a não ter um lugar fixo? Um lugar fixo? Está disposto? Está disposto a viver na inteireza da dependência do nosso Deus, sem ter certeza absoluta de como será o amanhã? Nós, às vezes, não temos certeza. Quem tem certeza do amanhã aí? Eu tenho planos para amanhã. Mas quem tem certeza de como que vai ser amanhã? Aí me fala. Mas no amanhã, o nosso Deus já está. Porque Ele que é o dono dos nossos dias. Que a intimidade com o nosso Senhor Jesus seja tão grande que venha nos transformar de glória em glória até ser dia perfeito, até termos o bom perfume do Senhor sendo exalado na nossa vida e através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso orar, pastora? Nossa. Vamos orar, igreja. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças a Ti, ao Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Sua casa. Às vezes a gente pensa que a gente vem prestar um culto ao Senhor, mas é o Senhor quem nos dá a oportunidade de devolver alguma coisa a Ti, Pai. Porque de Ti vem os nossos dias e tudo o que temos e tudo o que somos, Pai, parte de Ti. Pai, eu entrego a vida dos meus irmãos em Suas mãos, Senhor. Pai, que seja o cântaro, que seja a rede, Senhor, que seja os bois. Eu não sei o que prende pessoas, meu Pai, mas eu sei que o Seu propósito, Teu chamado é infinitamente maior e que a dependência em Ti exige entrega, Senhor, total de nossas vidas. Pai, nos ter, meu Pai, ouvidos sensíveis para ouvir a Sua voz e entender o Seu chamado, Senhor, e a certeza que é o Senhor quem fala. Pai, aonde houver o medo que impede seja jogado por terra, Senhor. Pai, segura nas nossas mãos, nos guia, Senhor. Pai, nos ensina, meu Pai, a descansar e confiar em Ti. E nos transforma, na medida que o Senhor possa se alegrar da nossa vida, meu Senhor. Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Eu entrego esta igreja, eu entrego as lideranças, ser com os Seus filhos. Ah, Senhor, eu entrego este local.
Firma a tua obra, Senhor, de maneira tal que haja salvação, transformação, redenção, libertação neste lugar, através dessas portas abertas. É o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor, amém.